18 de janeiro de 2023. NASA e Boeing anunciam um programa de 1,15 bilhão de dólares para desenvolver o futuro dos voos. O X-66 Sustainable Flight Demonstrator. As revolucionárias asas com estrutura em treliça que prometiam 25% mais eficiência de combustível. Um design que não lembrava nada que existisse no céu. As companhias aéreas estavam de olho, o mundo aguardava. Isso poderia ter aberto caminho para uma substituição completa do 737. Então, pouco mais de 2 anos depois, a Boeing desistiu do projeto. Mas aqui está um padrão que ninguém comenta. Essa não é a primeira vez que a Boeing abandona um substituto para o 737. Isso continua acontecendo. Programas ambiciosos, protótipos incríveis e depois silêncio. Enquanto a Boeing deixa o X-66 de lado, a Airbus avança com uma tecnologia radical de motores. As variantes 737 MAX 7 e MAX 10 ainda não foram certificadas. O 777X está parado no limbo. A Boeing está falhando em inovar ou está jogando um jogo mais complexo? A resposta revela por que o avião mais bem-sucedido do mundo pode ser o maior fardo do seu fabricante. Neste vídeo vou mergulhar fundo na realidade da substituição do 737. 18 de janeiro de 2023. Um dia que poderia ter marcado um momento decisivo na história da aviação. A NASA e a Boeing anunciaram sua parceria no X-66 Sustainable Flight Demonstrator, um compromisso de 1,15 bilhão de dólares para explorar a revolução na forma de voar. Um conceito da asa com estrutura em treliça transônica prometia algo extraordinário. 25% a mais de eficiência de combustível graças a asas ultrafinas suportadas por treliças diagonais. Imagine a ponte Golden Gate encontrando um jato de passageiros. Os números eram intoxicantes. Cortes dramáticos nas emissões, uma silhueta que gritava futuro. Os engenheiros estavam entusiasmados. A indústria prendeu a respiração. Finalmente um verdadeiro sucessor do 737? Começaram com o MD-90 aposentado, preparando-se para desmontar suas asas na Califórnia. Primeiro voo previsto para 2028. A revolução estava marcada. Então, a realidade bateu. No início de 2025, a Boeing suspendeu o programa. Desafios ligados ao design do X-66 e aos outros programas da Boeing se mostraram intransponíveis. Mesmo que voasse, era só um conceito para uma futura aeronave, sem garantia de que as companhias aéreas iriam comprá-lo. As verdadeiras razões eram mais profundas. O 737 MAX 7 e MAX 10 ainda esperam certificação, agora adiada para 2026 devido a problemas no sistema antigelo do motor. O 777X tem perdido dinheiro devido aos atrasos. Os recursos de engenharia da Boeing estavam totalmente esgotados. Ou talvez a Boeing tenha simplesmente perdido a coragem. Enquanto o X-66 se junta ao cemitério da aviação dos bons projetos abandonados, uma pergunta fica: quando foi que a Boeing parou de apostar no amanhã? Esse não foi o primeiro sonho abandonado deles. O padrão é muito mais profundo. O Boeing 737 não é apenas um sucesso. É o paradoxo máximo da aviação. Mais de 10 mil unidades foram entregues até 1968. O avião que construiu a Southwest Airlines, a Ryanair, e transformou o turismo global. Para a maioria dos passageiros, embarcar em um Boeing 737 é tão rotineiro quanto entrar em um ônibus. O problema é que os engenheiros não discutem publicamente. O 737 ficou preso em seu próprio DNA. Projetado nos anos 60 para ficar baixo e facilitar o embarque, essa característica inteligente virou um pesadelo quando as companhias aéreas exigiram motores maiores e mais silenciosos. Cada nova geração se tornou um malabarismo de compromissos técnicos. Carenagens de motores achatadas, trem de pouso reforçado, atualizações de software para corrigir limitações de hardware. Mas as companhias aéreas se recusam a desistir. No papel, a economia era brilhante. Pilotos mantêm suas qualificações, mecânicos conhecem cada parafuso, peças se intercambiam facilmente. Os contratos da Southwest Airlines até exigem treinamento mínimo para qualquer nova variante, uma cláusula que moldou o destino do design da Boeing por décadas. Mas a física não liga para contratos.
Os preços do combustível subiram rápido, as leis ambientais ficaram mais rígidas, os passageiros pedem conforto. Enquanto isso, a Airbus criou o A320 com um espaço sobrando sob as asas, facilitando a atualização dos motores. Os compromissos da Boeing se multiplicaram. Motores maiores tiveram que ser movidos para frente e para cima. A aerodinâmica mudou e precisou do software MCAS. Software que matou 346 pessoas em 2 acidentes fatais. A cruel ironia, o sucesso do Boeing 737 virou sua maior responsabilidade. Cada redesenho fica mais caro, complexo e perigoso. Um substituto do Zero custaria dezenas de bilhões e levaria uma década, mas ficar parado custaria tudo. A verdadeira questão não é por que substituir o 737, mas porque a Boeing continua escolhendo não fazê-lo. Nos laboratórios da Boeing no início dos anos 2000, engenheiros sonhavam com o impossível. O codinome era Yellowstone, o plano mestre da Boeing para revolucionar todos os segmentos do mercado. Y2 virou o 787 de fibra de carbono. Y3 evoluiu para o 777X. Mas Y1, esse era o salto lunar. Esqueça atualizações graduais. Y1 prometia substituir totalmente o 737, com construção totalmente composta, asas com fluxo laminar natural e motores de próxima geração. Os desenhos patenteados vazados de 2009 mostravam coisa de ficção científica. Fuselagens elípticas, carenagens esculpidas, aerodinâmica que faria professores de física chorar de alegria. A promessa da Boeing era impressionante. Ganhos massivos de eficiência, emissões dramaticamente menores, uma experiência para passageiros que envergonharia a família Airbus A320. Testes em túneis de vento confirmaram. Grandes companhias aéreas foram silenciosamente cortejadas. Anos de P&D investidos em componentes nunca antes tentados em um avião de corredor único. Então, a realidade bateu. Trocar para compósitos em ritmo de produção de corredor único? Quase impossível. Fly-by-wire avançado num jato tão trabalhado? Um monte de preocupações. Construir uma cadeia de suprimentos do zero? Um enorme peso financeiro. Mas o verdadeiro golpe veio de uma fonte inesperada. O preço do petróleo disparou. As companhias aéreas entraram em pânico. Então, a Airbus empurrou o mercado de corredor único para uma nova geração com o A320neo, economia de combustível de 2 dígitos. Disponível quase imediatamente com apenas alguns anos de processos de certificação. De repente, a Boeing enfrentava a questão que os assombraria para sempre: apostar bilhões numa revolução não comprovada que poderia transformar a aviação? Ou jogar pelo seguro com outra atualização do 737. O Yellowstone Y1 foi feito para o amanhã, mas o mercado exigia lucro hoje. Essa tensão perseguiria todas as decisões da Boeing dali em diante. Dezembro de 2010, a Airbus lança o design que muda tudo. O A320neo, 15% mais eficiente só com novos motores. Em 12 meses, mais de 1.000 pedidos chegaram em massa. As companhias aéreas não conseguiam assinar rápido o suficiente. Dentro da sede da Boeing, a confiança virou pânico quieto. Por anos, eles tinham trabalhado no Yellowstone Y1, a substituição radical do 737. Mas a Airbus provou que as companhias não queriam revolução, queriam evolução. Agora! Então, veio o golpe final. Julho de 2011. A American Airlines, a cliente mais fiel da Boeing, faz um pedido histórico de 460 aviões, mas com uma reviravolta. A companhia pediu justamente a evolução esperada do 737NG pela Boeing. Para a Boeing foi um choque, talvez até um ultimato. Os debates na diretoria foram brutais. Seguir com o futurista Y1 e ver a Airbus dominar por anos, ou lançar às pressas o 737 MAX e abandonar o sonho do projeto do zero. Os CEOs das companhias aéreas deixaram claro o que queriam. Não queremos novas qualificações. Nossos mecânicos conhecem o 737. Não nos façam treinar todo mundo de novo. Só queremos um consumo de combustível melhor. A indústria falou. Eles queriam familiar, não o revolucionário. A Boeing enfrentou uma escolha impossível.
construir o futuro e perder o presente, ou ceder de novo e rezar para que o velho projeto aguentasse mais uma atualização? Às vezes, a escolha segura é a mais perigosa de todas. A Boeing tinha apenas alguns meses para salvar seu império. O 737 MAX nasceu no desespero. O plano parecia infalível: manter a confiável estrutura do 737, adaptar novos motores CFM International LEAP 1B, prometer economia de combustível com treinamento mínimo para os pilotos. As companhias aéreas adoraram, os pedidos explodiram, mas as dimensões não negociam. Esses motores enormes LEAP 1B não cabiam. Os engenheiros tiveram que montá-los mais alto, mais à frente. O avião tendia a subir o nariz em certos ângulos. Então eles adicionaram um software, o MCAS, para empurrar o nariz para baixo. Um conceito moderno para um projeto dos anos 1960. Outubro de 2018. O voo JT-610 da Lion Air despenca no mar de Java. Março de 2019. O voo ET-302 da Ethiopian Airlines cai após decolar em Addis Abeba. 346 pessoas morreram. Os investigadores encontraram a prova-chave: MCAS, o software que a Boeing quase não mencionou, os sistemas que os pilotos nem sabiam que existia, o conserto que virou defeito fatal. Da noite para o dia, o jato mais vendido da história foi proibido de voar mundialmente. 737 MAXs vazios enfileirados nas pistas pelo mundo. A reputação da Boeing, construída em um século, despedaçada em meses. O custo humano foi imenso. Famílias destruídas, pilotos culpados, engenheiros que dedicaram suas carreiras ao 737 viram sua obra de vida virar sinônimo de desastre. Será que aquelas 346 pessoas estariam vivas se a Boeing tivesse construído um avião novo em vez de remendar o velho? A crise do MAX não era só sobre software ou sensores. Foram décadas de concessões cobrando seu preço, escolhendo lucro em vez de princípios. A Boeing tentou se reerguer, mas algumas confianças nunca se curam totalmente. E o fantasma do que poderia ter sido uma aeronave verdadeiramente nova assombraria todas as decisões que vieram depois. Enquanto a Boeing trabalhava nos protótipos X-66, a Airbus tramava uma revolução. A arma deles: motores de nova geração com menor consumo de combustível, se funcionarem. Imagine motores a jatos que parecem hélices gigantes. Parece loucura? A GE e a Safran, trabalhando juntas como CFM International, estão desenvolvendo o CFM Rise. A Rolls-Royce aposta que o UltraFan é o futuro. A Airbus quer esses montados em seu próximo avião de fuselagem estreita. Entrada em serviço a algum momento da década de 2030. Se eles lançarem primeiro, a Boeing perde novamente a batalha do mercado de narrow body. Mas a Boeing ainda não morreu. O grande lance deles: tecnologia da asa fina. Asas impossivelmente delgadas que cortam o ar como lâminas de katana. Nada de treliças complexas como no X-66. Apenas eficiência pura e elegante. Em vez de construir aviões, estão montando bancadas de teste, resolvendo flutter, aperfeiçoando materiais, aprendendo a andar antes de correr. O jogo de xadrez. Airbus aposta em motores radicais. Boeing aposta em asas radicais. Quem desvendar os dois primeiro ganha tudo. O tempo está correndo. A Airbus tem impulso, recursos e uma vantagem inicial. A Boeing tem desespero, experiência e nada a perder. O que está em jogo? O vencedor não só conquista a fatia do mercado, ele define como a humanidade vai voar pelos próximos 50 anos. Asas finas mais ventoinhas abertas vão significar revolução? A Boeing pode saltar do segundo lugar para o primeiro? Ou o momento já passou? Cada mês de atraso custa bilhões, cada decisão ecoa por décadas. A linha de chegada não é só sobre construir aviões melhores, é sobre ter coragem para construir o amanhã. Isto não é apenas uma rivalidade corporativa. É sobre se seus netos poderão pagar para voar. A aviação produz 2% do CO2 global, mais do que alguns países. Até 2050, as companhias aéreas prometem emissões líquidas zero.
Não é papo de marketing, são exigências de sobrevivência. A Europa está transformando promessas em lei. As companhias aéreas vão pagar bilhões em multas de carbono. Sustentabilidade não é mais opcional. O próximo avanço vai definir quem voa e quem não voa. Jatos radicalmente eficientes significam passagens acessíveis para bilhões. Falhar significa que voar volta a ser um luxo só para ricos. A NASA entende isso. Seus protótipos de asas finas não são projetos científicos, são planos para a democratização global do voo. Imagine os efeitos em cadeia. Voos mais baratos conectando famílias pelo mundo. Motores silenciosos que não atrapalham o sono. Mas se Boeing e Airbus falharem, se a próxima geração for só mais um compromisso qualquer, as rotas encolhem, as passagens disparam, a aldeia global vira um condomínio fechado conectado por jatos privados. Por isso, cada projeto abandonado importa. Cada atraso custa mais do que dinheiro, custa a conexão humana. A batalha pelo sucessor do 737 não é sobre tecnologia, é sobre manter o céu aberto para todo o mundo. Vamos inovar para um voo sustentável? Ou física, política e grana vão derrubar os sonhos da humanidade? A resposta molda mais que a aviação, molda a própria civilização. A comunidade de analistas continua dividida sobre os aviões fantasmas da Boeing. Metade vê tragédia, metade vê sabedoria. Certificar projetos radicais hoje em dia leva décadas, não anos. Cada novo sistema desencadeia anos de testes. Cada inovação multiplica a supervisão. A tecnologia existia, a tolerância não. O X-66 recebeu críticas mais duras. Mesmo que tivesse voado, a certificação de uma aeronave baseada no protótipo teria sido uma maratona regulatória. Mas outros veem a mudança para asas finas da Boeing como genial. Testar no chão é melhor que apostar bilhões. Resolva a física discretamente, aperfeiçoe a tecnologia sem fracassos públicos. Depois, integre soluções comprovadas em aeronaves reais. A lição mais profunda: inovar na aviação não é mais sobre tecnologia, é sobre equilibrar o possível e o lucrativo, revolucionário e certificável, ambicioso e alcançável. A verdadeira perda da Boeing não foram os projetos em si, foi o impulso. Quando eles começaram e pararam, a Airbus continuou avançando. Essa lacuna pode ser impossível de fechar, a menos que a tecnologia de asas finas entregue o milagre que a Boeing desesperadamente precisa. Por décadas, toda a substituição do 737 terminou do mesmo jeito. Compromisso, atraso, abandono. Cada vez a Boeing escolheu o caminho seguro. Mas o amanhã chegou. O próximo salto não pode ser incremental, tem que ser revolucionário. Você verá isso na sua vida? Um jato que quebra todas as regras, asas que parecem impossíveis, motores que sussurram em vez de rugir.